Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração, que vamos dar início então aos nossos trabalhos dessa noite. Convido a todos então a fechar suavemente os olhos e procurar então nos desprender um momento do nosso cotidiano e nos posicionarmos aqui na nossa casa de oração, que já estamos sendo envolvidos por essas vibrações de paz, equilíbrio e harmonia, que o mentor de nossa casa, que os espíritos benevolentes que trabalham em nossa casa já estão nos envolvendo. Pois nós, sem termos essa parada, esses momentos de oração no nosso dia a dia, nós nos perdemos. Quando nos esquecemos que somos um ser espiritual encarnado em um corpo e só lembramos que da matéria, nós nos perdemos na nossa jornada aqui pela Terra. Então esse é o momento de estarmos aqui, elevarmos nosso pensamento a Deus e pedir-te, Deus de infinito amor e infinita bondade, viemos vos pedir teu amparo e tua proteção. Nos fortalece, meu Deus, na nossa caminhada, pois quantas vezes nós fraquejamos, nos deixamos abater por sentimentos inferiores e muitas vezes, meu Deus, queremos desistir da nossa caminhada, desistir de vencer as nossas fraquezas. Por isso, meu Deus, te pedimos, fortalecei o nosso bom ânimo, que diante das dificuldades nós sempre lembramos de Mestre Jesus, que nos disse paciência, perseverança, porque tudo passa. Obrigada, meu Deus, por estarmos hoje aqui nesta casa de oração, amparados, recebendo mensagens, através da palestra da irmã Marluce, que venha nos fortalecer para que diante de todas as nossas dificuldades continuemos mantendo um sorriso fraterno e forte, dizendo obrigada, meu Deus, pela oportunidade desta vida e com teu amparo e a nos guiar, seguimos firmes no caminho do bem. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema que nós vamos fazer a reflexão hoje à noite é Na Hora da Tristeza. Esse tema está contido no Livro da Esperança, que a capa atual é essa aqui. Um livro que foi escrito em 1964 através do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que faz uma reflexão que é extremamente atual. A minha capa é mais antiga, então convido a todos, para aqueles que se interessarem, é um livro que vale a pena ler. O departamento que constrói a grade de palestras escolheu esse capítulo desse livro e também o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, pois nesse capítulo, por exemplo, do Evangelho, existem os itens o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, causas atuais e anteriores das aflições, limites e necessidades da encarnação, temas extremamente importantes para que neste mês, que é o mês de prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo, pessoas que porventura possam se desesperar nas suas tristezas, nas suas dores, e as nossas dores são inúmeras, encontrem consolo, encontrem paz, encontrem a maneira de se consolar e de se resignar diante destas dores, porque elas levam ao aprendizado e ao crescimento moral. Para se ter uma ideia, em 2016, a Organização Mundial da Saúde
e os ministérios da saúde de vários países se comprometeram a construir e criar situações de prevenção ao suicídio, porque as estatísticas daquele ano mostravam que em 40 minutos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Em 40 segundos no mundo, alguém comete o suicídio. É muito rápido, né? Em menos de 1 minuto, alguém tira a sua própria vida. No nosso país, no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. E por incrível que pareça, a região sul do nosso país é a mais acometida. A gente não fica sabendo, mas às vezes a gente tem mais de um suicídio por dia na nossa cidade, aqui em Caxias do Sul. Então, nós precisamos prevenir essa tristeza, essa desolação que nos acomete, independente das dores que nós estejamos passando, para que nós não cheguemos a esse ponto. E há 1 ano e meio, mais ou menos, a nossa vida mudou muito. A nossa vida está muito diferente. Agora que nós estamos começando a tentar recomeçar a nossa caminhada de normalidade por causa da pandemia do Covid-19. Essa pandemia está nos convidando a fazer reflexões, a termos aprendizados que talvez a gente ainda não esteja entendendo. Passar por esta dor E por que por esta dor? Porque, por exemplo, eu conheço aproximadamente umas 10 a 15 pessoas que tiveram de se despedir ou nem puderam se despedir de familiares que sucumbiram à pandemia. Dessas 10 ou 15 pessoas, o meu irmão quase foi uma delas, conseguiu vencer a doença, e 2 familiares nossos sucumbiram. Então, não está tão longe da gente. E eu tenho certeza que aqui talvez vocês conheçam algumas pessoas também. E aí, diante dessas nossas dores ou as dores de pessoas próximas a nós, Emmanuel cita uma frase assim neste capítulo: ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Nossa, como que a minha tristeza é inútil? Essa dor é minha. Como é que alguém vai dimensionar se ela é inútil? É uma pergunta que quem está triste se pergunta. Mas por que Emmanuel fala desse jeito? Porque o nosso entendimento em relação à dor deveria ser que a dor é uma mestra bendita. Que a dor é uma alavanca que nos catapulta, que nos impulsiona a um progresso moral e espiritual, que às vezes a gente não entende isso. Não consegue ficar triste e conseguir caminhar. Porque cada um está num estágio evolutivo que lhe é peculiar e que lhe é único. Estamos nos deparando, por causa dessa situação nova, das dificuldades que nós estamos enfrentando, com pessoas ansiosas, mais irritadas, menos tolerantes, mais impacientes, mais mal-humoradas, às vezes muito mais deprimidas e algumas até pensando em suicídio, em desistir da vida porque aquela tristeza que ela está vivenciando é tão imensa que ela não consegue pensar em outra coisa. Porque essas pessoas ainda não conhecem o poder da oração, o poder da prece, a benevolência que o Evangelho no Lar nos traz, o porquê da dor, e esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo fala do porquê da dor, das aflições atuais que nos causam dor, das aflições anteriores que hoje estão promovendo uma dor que a gente não entende. Mas por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa.
Só que a gente não lembra que cometeu equívocos nas vidas passadas e hoje elas se fazem necessárias da corrigenda e do aprendizado. Pessoas que ainda não conhecem os desígnios divinos e perfeitos e sempre justos do nosso Pai, do nosso Criador. A nossa dor que a gente está vivenciando hoje, ela não é injusta, ela não é inoportuna, ela não é desnecessária, mas ao contrário, porque pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade e pela sua justiça, Deus sabe que vai gerar crescimento e nós precisamos disso. Pessoas que ainda não conhecem que a reencarnação tudo explica, mas que um dia todos nós aprenderemos. Todos nós teremos esse conhecimento e que com esse conhecimento as nossas dores vão doer, mas elas vão doer de uma forma menos desesperada, menos contundente, menos pungente. E nós, mesmo com lágrimas, estaremos agradecendo ao Pai e ao Criador a oportunidade do aprendizado, a proteção maravilhosa dos nossos anjos da guarda, a proteção dos nossos benfeitores espirituais, a essa casa espírita que nos acolhe no atendimento fraterno, nesse momento em que nós já estamos recebendo, cada um de nós individualmente, o nosso consolo, a proteção que precisamos. Quando, muitas vezes, nós vamos enfrentar obstáculos quando estivermos estudando o Evangelho, quando estaremos realizando o Evangelho no lar, quando estivermos fazendo as nossas preces, quando estivermos nos dirigindo à casa espírita, quantas situações vão acontecer para nos desviar deste caminho? Estamos sendo testados na nossa força e na nossa perseverança. Estamos tentando aprender a paciência. Calma, espera, vai passar, vai melhorar, a sua força vai voltar. A caminhada vai ser menos árdua, a caminhada vai ser menos difícil. Espera. Às vezes que com a despedida desses entes queridos que através dessa justiça divina retornam à pátria espiritual, que nós renovemos a certeza de que eles continuam vivos, só num outro endereço. E que através da nossa conformação nós podemos, e aí frase do capítulo do Livro da Esperança, nós podemos prosseguir servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. E eu vou confessar para vocês que eu tenho às vezes parece que eu vou deixando para a última hora, eu tenho palestra quarta-feira, e aí eu não vou preparar hoje, vou preparar mais tarde. E aí o dia vai chegando e tem uma hora que eu sento, porque é ali que eu vou conseguir ler e entender a mensagem e traduzir isso para vocês com ideias palpáveis, com palavras mais acessíveis ao nosso dia a dia. E quando eu li isso hoje, o intraduzível consolo do reencontro, eu me lembrei de duas pessoas muito, muito queridas na minha vida, que é o meu avô e o meu pai, e me deu uma emoção tão grande, porque eu fiquei imaginando, na hora da minha despedida desse plano terreno, como seria esse reencontro. E quão maravilhoso, como intraduzível será esse reencontro. E assim vai acontecer com todos nós, quando nós voltarmos à pátria espiritual e que muitos de nossos entes queridos nos antecederam. Se nossos problemas parecem pesados, o olhar para trás ou ao nosso redor, vendo dores muito maiores, e para esses que sofrem
uma simples palavra de consolo, um sorriso, um abraço, uma mão que os toca. E aí, olha que palavras lindas Emmanuel coloca novamente nesse texto. É comparável a um facho estelar nas trevas que essas pessoas se encontram. Prossegue então servindo, que em breve os teus problemas terão solução. O nosso problema às vezes é tão pequenininho perto de tantos outros. E a gente só consegue prestar atenção na nossa individualidade em nós mesmos. E para finalizar, Emmanuel diz assim: você pode ser o raciocínio para aqueles que estão desesperados, o apoio para aqueles que tropeçam, o amparo para aqueles que choram, a voz em defesa dos injustiçados. Não te detenhas para reclamar dos seus dissabores. Prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Diante das nossas dores, a gente precisa de um dia de cada vez, um novo dia a cada dia, porque a cada dia a nossa proteção, o nosso ânimo vai se renovando através da oração, através da nossa prece, através da orientação desses amigos espirituais que nunca nos abandonam. E neles, em Jesus e no Pai Maior, nós precisamos confiar. Nós precisamos ter essa certeza de que nós não estamos sós. Jesus é nosso irmão de cada dia. Jesus está a nos acompanhar sempre. Deus provê tudo que nós precisamos. Por isso, naquela passagem, olhai os lírios do campo. Eles não fiam e nem tecem. E Deus provê o que eles precisam. Então, confiemos nesse Pai que nos oportuniza sempre o melhor caminho. Cabe a nós entender o que está acontecendo conosco. Cabe pedir ajuda e dizer: Deus, me mostra a lição que eu ainda não consegui entender. Me dá o ânimo para entender os teus desígnios. Mostra a luz para o meu caminhar. E aí, esse caminhar vai se tornar não vacilante, mas firme, com a nossa fé perene, com a nossa fé fortalecida pela oração e pela nossa fé fortalecida por esta casa que nos abraça, que nos orienta, que nos consola, mas que nos ensina através destas palavras de Emmanuel, através dos ensinamentos do Mestre querido, quando no Evangelho de Mateus ele diz: vós sois a luz do mundo. Nós podemos ser a luz na caminhada escura de muitas pessoas. Confiemos nisso e, como Emmanuel diz, prossegue, não desiste. Que possamos ajudar então todas as pessoas que estiverem tristes, que possamos fazer desistir através de mostrar o quanto a vida é necessária, quanto a reencarnação é necessária e fazer aquelas pessoas que porventura pensarem em suicídio que desistam desta ideia, que tragam elas até aqui esta casa para serem abraçadas e consoladas. Confiemos sim no amparo e na proteção do nosso Pai que nos ama igualitariamente. Convidamos a todos para que, elevando o pensamento ao alto, deixando para trás tudo que nos incomoda e nos aflige, sabendo que cada um de nós está aqui a receber o que necessitamos. Que permaneçamos sentados ao final da prece para receber a nossa dádiva do passe coletivo. Obrigada, mestre amigo, pelas tuas palavras no teu Evangelho. Obrigada, mestre, pelo teu ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E muito obrigada pelo ensinamento maior de fazer ao próximo aquilo que gostarias que te fizessem. Sendo assim, rogamos, Pai, que nos dê a força, o ânimo e a coragem para olhar para o outro que sofre, não esquecendo da nossa dor, mas nos preocupando em, de mãos dadas, auxiliar a todos aqueles que estão conosco nesta caminhada de aprendizado e de renovação. Obrigada por tudo que nos dá, por esta casa que nos recebe e que possamos levar para os nossos lares paz e harmonia. E que assim seja.